Gostaria de perguntar se você acha que o governo Lula conseguirá quebrar a Petrobras. Se sim, em quanto tempo? Pois bem, sem dúvida que as políticas recentes de mais intervenção na empresa, de utilizá-la para fins de política pública, muitas vezes populista, tentar segurar na marra o preço dos combustíveis, como a gente está vendo agora, já vou voltar a esse assunto. Esse é o tipo de política que vai minando a solidez financeira da empresa. Daqui a pouco pode começar a gerar prejuízos, ainda não tão cedo, até porque os derivados e petróleo está alto. Mas se essas políticas prosseguem sem uma reversão de curso e daqui a pouco o mercado de petróleo também vira, assim, deixa a situação a empresa numa situação cada vez mais fragilizada e que ela pode incorrer em prejuízos vultosos como foram lá na época da Dilma. Mas mesmo na época da Dilma, isso demorou alguns anos até a empresa chegar na posição das empresas mais endividadas do planeta e que precisou ser socorrida pelo governo, isso quer dizer, pelos pagadores de impostos, nós, cidadãos brasileiros. Então sim, isso pode acontecer novamente, ainda estamos talvez há alguns anos disso ser uma realidade, por enquanto é uma possibilidade, não acho ainda que é o mais provável. Mas é preciso aguardar, esse ano vai ser fundamental, e eu diria até os próximos dias, semanas, porque aí eu entro no ponto sobre os combustíveis. Semana passada, no vídeo de perguntas e respostas, eu falei sobre a questão da defasagem do preço dos combustíveis, óleo diesel e gasolina, que já estava bem elevado, batendo o recorde dos últimos meses, e nessa semana isso se intensificou. Então a defasagem agora é maior. E isso significa que o risco de gerar um desabastecimento desses combustíveis no Brasil, ele aumentava. E não é que já nessa semana tivemos notícias do setor de transportadoras em Minas Gerais que não estavam conseguindo fornecimento adequado de óleo diesel. Então veja que a política da Petrobras já está dando errado, justamente a consequência que a gente alertava e que nós temos alertado nos últimos meses. E se isso permanece, não apenas a gente pode ter mais desabastecimento, mas a Petrobras também tendo prejuízo, porque ela que tem que bancar essa conta, ela que tem que bancar essa diferença. Se ela não consegue suprir a necessidade doméstica, ela tem que importar a um preço mais alto e ela revende no mercado doméstico a um preço mais baixo. E esse prejuízo fica com a empresa. Em última instância, os pagadores de impostos terão que cobrir isso num futuro logo mais adiante. Então esse é o risco de se usar uma empresa tão importante para a economia nacional como a Petrobras para fins políticos e tentar segurar preços na marra. Não funciona, a conta chega, a fatura sempre chega. Então espero que eu tenha respondido. Como se explica alguns países como os nórdicos terem altíssimos impostos e mesmo assim terem economias competitivas, renda média alta, excelente padrão de vida? Pois bem, ótima pergunta, mas é importante entender a relação de causa e efeito. Primeiro de tudo, os países nórdicos não se tornaram ricos e elevaram seu padrão de vida por causa dos altos impostos. Os altos impostos vieram depois, a elevada carga tributária e o estado de bem-estar social veio depois de que eles se tornaram países ricos. Então a relação de causa e efeito não é mais imposto torna a economia competitiva. Aí, respondendo à pergunta, se você analisa os vários indicadores ou critérios que levam o país a se tornarem ricos, como liberdade econômica, baixa regulação ou burocracia, complexidade de impostos, corrupção, assim, são uma série de fatores e educação, vocês verão que os países nórdicos, eles recorrentemente estão dentro do quadrante superior com os melhores índices, dos mais variados. Então não é apenas impostos elevados. E mais importante também é a questão da segurança jurídica, que também é um dos critérios dentro desses indicadores. A preservação e a defesa da propriedade privada, coisa que no Brasil vocês sabem que ela é extremamente relativa à propriedade privada. Então são uma série de fatores que levam o país a serem competitivos. E hoje, se a gente compara também, não apenas a carga tributária, mas aí depois o uso efetivo desses impostos, e aí tem a ver com
o quanto que esses impostos estão sendo usados para financiar apenas servidores, privilégios, o quanto que são utilizados para investimento em infraestrutura, o quanto são utilizados para educação pública, saúde, enfim. Você precisa analisar também tudo isso. E quando a gente compara o Estado brasileiro com outros estados, nós gastamos muito com os servidores. Então, os privilégios que nós temos aqui com todo o funcionalismo, aí vamos falar de servidores, é a burocracia, é executivo, é legislativo, é judiciário, os nossos salários e privilégios em geral, não é apenas salário, mas todos os benefícios, a corte que cada deputado tem para si, isso custa muito. E o quanto que isso realmente agrega para a economia? Assim, na minha avaliação, é um peso morto ou até contraproducente que detrai do crescimento econômico, coisa que nesses países acontece num patamar muito menor. Outro ponto, aí é corrupção, porque não adianta você simplesmente arrecadar muito e todo o dinheiro, uma boa parte, vai pelo ralo a fundo perdido porque se perde na corrupção. Então, são vários fatores, mas olhar apenas a carga tributária e dizer, ó, aqui tem carga tributária elevada, então, e eles se dão bem, a gente também pode ter. Não é bem assim. E vocês podem ter certeza que os nórdicos também preferiam pagar menos do que mais impostos, qualquer cidadão, qualquer empresa.